Lá, aonde você estiver nessa tarde, feche os teus olhos. Vamos orar, falar com o Senhor. E eu creio que Deus aí vai falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta tarde nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Mais uma segunda com devocional, Senhor. Mais uma semana que se inicia na nossa vida, Pai. Queremos te agradecer desde já por essa nova oportunidade, Senhor, por esse novo caminho, Senhor, por essa nova etapa, Senhor, dos nossos dias, Senhor. Abençoa essa live, Senhor, que venhamos ouvir, Senhor, a Tua palavra, que venhamos ser levantados, fortalecidos e avivados, Senhor, pelo poder que há em Ti, Deus. Que venhamos, Senhor, restaurar, Senhor, os nossos altares, Senhor, e que venhamos queimar, Senhor, na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, sinta-se à vontade. O Senhor é o nosso convidado mais do que especial. O Senhor é a nossa primazia, o Senhor é primordial, Senhor, nesta tarde nas nossas vidas, Senhor. Então sinta-se à vontade, Senhor. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento em Tuas mãos, Senhor, e que todos os telespectadores, todos os ouvintes, Senhor, todos que estão acompanhando essa live, Senhor, seja ela ao vivo, Senhor, seja ela pelo YouTube, Senhor, mais tarde, Senhor, venha ser tocado, Senhor, e venha receber, Senhor, um direcionamento da Tua parte, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar, gente? Vamos começar. Geração que não queima. Vamos lá. Palavra inicial. Livro de Levíticos, capítulo 6, versículo 10 ao 13. Livro de Levítico, capítulo 6, versículo 10. A palavra do Senhor vai dizer assim: E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Paz do Senhor, Sônia. Paz do Senhor, minha amiga. Deus abençoe em nome de Jesus. Gente, esse tema, Deus ele colocou no meu coração ontem, quando eu estava cultuando na minha igreja, culto de Santa Ceia. Eu estava no altar e Deus ele colocou esse tema em meu coração e ele queimou assim de uma forma extraordinária. E hoje eu fui sentar ali para estudar e Deus confirmou tudo que Ele queria falar sobre as nossas vidas, né? E eu e meu esposo, nós andamos bastante, né? Aí em Campo Grande, estamos indo em cidades afora um pouco. E nós temos visto e contemplado muitas pessoas entristecidas, pessoas desanimadas, pessoas aflitas na casa do Senhor. Pessoas que estão, né, já desanimadas, cansadas. Mas hoje eu quero trazer uma palavra para avivar o teu coração, em nome de Jesus. Em Levíticos, a palavra vai dizer sobre a lei do holocausto. Deus ele manda Moisés chamar Arão, juntamente com seus filhos, e dá algumas instruções para Arão. Arão, você vai entrar no tabernáculo, vai tirar as cinzas que o fogo consumiu o holocausto, vai tirar, colocar sobre um lugar fora do arraial, num lugar limpo, vai trocar suas vestes, colocar lenha sobre o altar, para que o fogo não se apague. E o mais interessante é que lá na história de Elias, quando Elias vai bater de frente com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias vai fazer quando a oportunidade é dada a ele, ele vai restaurar o altar. Então a primeira coisa, restauração do altar. Quando nós falamos de restauração,
nós estamos organizando, tirando o quebrado, tirando aquilo que não presta, tirando as teias de aranha, tirando o pó, tirando a sujeira e reconstruindo esse altar. Ele está restaurando o altar, porque esse altar outrora era usado para adoração a outro Deus, porque quem começou a fazer a adoração foi os profetas de Baal. Então o altar estava contaminado. O altar estava contaminado, estava quebrado, o altar estava sujo e impuro. E quando nós falamos de altar, nós falamos do nosso coração. Quantas das vezes o nosso coração ele está quebrado? Quantas das vezes o nosso coração está sujo, o nosso coração está impuro, o nosso coração se encontra bagunçado. Então a primeira coisa que nós temos que fazer para voltar a queimar na presença de Deus é restaurar o altar do nosso coração. E quando nós falamos de restauração, nós temos que colocar as coisas em ordem, temos que colocar as coisas no seu devido lugar. Então Elias ele vai restaurar o altar. Ele vai tirar tudo que está quebrado. Ele vai tirar tudo aquilo que está impuro, tudo aquilo que servia de adoração a outros deuses. Ele vai tirar, vai restaurar, porque Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. E Deus ele não habita em altares impuros. Então, nós temos que restaurar o nosso altar, tirar as cinzas. Gente, isso aqui é tão interessante que eu estava ouvindo uma mensagem sobre esse tema, sobre o fogo que queima, o fogo do altar, que ele vai dizer que a cinza, ele é um ministério que se encerrou. E a lenha, ela é um ministério que está se iniciando. E por que ele manda tirar as cinzas toda manhã? Porque a cinza é algo que já acabou. É algo que já se esgotou. É algo que já se finalizou na nossa vida. E muitas das vezes nós não queimamos constantemente porque nós estamos vivendo daquilo que já acabou. Muitas das vezes nós não queimamos todos os dias na presença de Deus porque nós estamos vivendo daquilo que já se esgotou na nossa vida. Aquilo que já se findou, aquilo que já se acabou. E Deus ele não quer que nós vivamos daquilo que se acabou, mas Ele quer que nós vivemos da renovação diária na nossa vida. Tanto que a palavra vai dizer sobre a renovação da nossa mente. A nossa mente, muitas das vezes, ela vai nos aprisionar ao nosso passado. Há coisas que se passaram e ficaram para trás. E isso nos impede de viver o novo e o amanhã e o hoje em perfeita condição com Deus. Por isso que muitas das vezes nós esfriamos na presença do Senhor, porque nós queremos viver na limitação daquilo que já se acabou. E Deus ele não quer que nós vivamos daquilo que se acabou, porque Ele é ilimitado na nossa vida. Ei, a palavra do Senhor vai dizer, eis que tudo se fez novo. Um dia ele se encerra, mas existe um novo dia que se inicia na nossa história. E se até os dias que nós vivemos, ele tem um tempo de começo, de meio e de fim, a nossa história também é assim. O que nós vemos quando nós chegamos na casa do Senhor por esses tempos são pessoas cabisbaixas, pessoas paralisadas, pessoas entristecidas, pessoas que estão vivendo do seu passado. E Deus ele quer trazer à tona o que para nós? Eis que tudo se fez novo. Vocês estão em tempo de viver coisas novas na minha presença. E nós só vamos queimar quando nós tiramos a cinza. E não é tirar jogando de qualquer forma, de qualquer maneira. A palavra de Deus vai dizer que o sacerdote tirava a cinza, levava para fora do arraial e colocava num lugar limpo. Porque por mais que o tempo se passou e se findou na nossa vida, aquilo ali merece um respeito, porque a nossa história, ainda que um tempo determinado sobre a nossa vida se findou, nós precisamos respeitar os nossos caminhos e aquilo que nós vivemos na presença do Senhor. Então, quando nós respeitamos o que nós já vivemos e que já se findou na nossa vida, a gente não fazemos de qualquer forma e de qualquer maneira, não. A gente tira as cinzas e deposita sobre um local limpo.
Porque é um ministério que se acabou, é um dia que se findou, é uma história que se acabou ali, é um período, é um ciclo que se terminou. Mas quando nós entendemos que nós precisamos respeitar a nossa história, o nosso momento, nós não fazemos as coisas de qualquer forma e de qualquer maneira. Pelo contrário, nós tiramos a cinza e depositamos ela no local limpo para que nós venhamos ter aquilo como experiência e testemunho, e não como tristeza e amargura. Quando nós entendemos que nós precisamos ser curados em Deus, o nosso passado, ele não pode ser lembrado e recalculado na nossa mente como dor, como sofrimento, entendeu? Como paralisação, como fim de história, não. O nosso passado, ele tem que ser recalculado na nossa mente como um testemunho e uma experiência de vida para levantar outras vidas, entendeu? É top, cara, é muito top, muito top. E a lenha, ela é um ministério que se inicia quando nós tiramos as cinzas e colocamos a lenha. É um ministério que se começa, é um novo tempo, é um novo ciclo. E quando nós damos a oportunidade de viver um novo ciclo na presença de Deus, o fogo de Deus, ele volta a queimar em nossos corações e em nossos altares. Só que eu quero falar algo interessante aqui para vocês. O que a nossa geração precisa, a nossa geração está precisando, não é de fogo. A nossa geração, ela precisa de altar. O que a nossa geração está precisando não é de fogo, porque o fogo é responsabilidade do Pai. O fogo é responsabilidade de Deus, porque quem que derrama o fogo sobre o altar não sou eu, mas é Deus. Então que o povo, a nossa geração, os nossos jovens, as nossas irmãs, os nossos obreiros, os nossos líderes precisam não é de fogo. Nós precisamos de altar. E quando nós falamos de altar, nós falamos de intimidade com Deus, nós falamos de sacrifício. O fogo, ele não começa a queimar quando nós entramos dentro da igreja. Quando nós entramos dentro do templo, dentro das paredes que nós colocamos o nome de igreja, de templo de adoração, casa de Deus. Não, o fogo, ele tem que começar a queimar, o nosso altar, ele tem que ser levantado dentro de nossas casas. Porque quando nós levantamos o altar dentro de casa, quando nós começamos a nossa preparação do culto dentro da nossa casa, o fogo, ele não começa a queimar dentro do templo, mas o fogo começa a queimar dentro da minha casa, dentro da minha realidade. Eu não chego apagado dentro do templo, eu chego aceso dentro do templo. Vocês conseguem entender isso que está sendo ministrado nessa tarde? Isso aqui é muito interessante, porque o que nós precisamos não é de fogo, nós precisamos de altar. E muitas das vezes nós estamos na casa de Deus, na presença do Pai, servindo na casa do Senhor, mas não temos altares levantados dentro de nossos lares. E quando nós falamos de altar, nós falamos de sacrifício. O sacrifício, ele tem que ser queimado. E sacrifício muitas das vezes é a renúncia que nós precisamos fazer para se achegar até Deus. Aqui nós aprendemos que a cinza é um ministério que se terminou e a lenha é um ministério que se inicia. Aqui nós aprendemos que nossa geração não precisa de fogo, mas nossa geração precisa de altar. E quando eu entendo de altar, eu entendo que eu preciso formar um nível de intimidade, de relacionamento com Deus. Muitas das vezes nós chegamos ao Pai com uma oração onde só nós falamos e esquecemos que oração é relacionamento, e relacionamento são duas pessoas, é mão dupla. Eu falo e Deus fala, eu falo e Deus fala. E muitas das vezes, mesmo orando todos os dias, nós nos encontramos num nível de frieza espiritual pelo fato de nós não entendermos que a oração é via de mão dupla, mas nós entendemos que nós temos que ter uma mão única, onde só eu falo e Deus me ouve. Eu falo e Deus me ouve. E eu nunca dou espaço para que Deus venha falar comigo. Então, quando nós entendemos que não preciso de fogo, eu preciso de altar, eu me posiciono em levantar um altar dentro de casa. Ter o meu local de ouvir o Senhor.
Quantas das vezes nós paramos no dia e sentamos e falamos, Deus, eu só tô aqui para te ouvir. E ficamos na nossa solitude. Solitude não é solidão. Solidão é sinônimo de abandono. Alguém me abandonou. Alguém me deixou. Alguém virou as costas para mim. Solitude não. Solitude é eu abandono a mim mesmo para me doar a alguém. Quantas das vezes nós colocamos a nossa vida numa posição de solitude a nos doar para ouvir o que Deus ele tem para falar conosco? Quantas das vezes entramos no nosso secreto apenas para ouvir, não para falar e pedir? Muitas das vezes Deus ele precisa falar conosco, mas nós não nos calamos para ouvir a palavra de Deus para nossas vidas. Nós só conseguimos oferecer a Deus um culto racional e fervoroso quando esse culto começa em casa. Muitas das vezes nós achamos que o culto começa na igreja. Começa no templo, mas o culto ele não começa no templo, ele começa em casa. Eu não tenho que começar a queimar no templo, eu tenho que começar a queimar em casa. E como que eu preparo o meu culto em casa, Érica? O meu culto em casa eu preparo ele em adoração a Deus, em louvor a Deus. Eu me preparo para me cultuar ao Senhor. Muitas das vezes vamos para a casa de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Cheguei corrido do serviço, não coloquei um louvor para me escutar. Cheguei no nível de estresse, vou para a igreja estressado, já pensando no final do culto. O culto começa a tal hora e termina a tal hora, eu chego em casa, vou comer e vou dormir. Gente, assim nós não vamos voltar a queimar na presença do Senhor. Nós entendemos que o nosso culto ele não começa no templo, ele começa em casa. Quando nós nos preparamos para queimar na casa do Senhor, nós vemos que o nosso culto racional ele vai ser totalmente diferente. Eu vou oferecer a Deus o meu melhor. E eu só consigo oferecer a Deus o meu melhor quando eu entendo que o meu culto ele não começa quando eu chego no templo, ele começa quando eu saio de casa. Entenderam? Culto fervoroso não é apenas aquele culto com barulho, com glória a Deus alto, com aleluia alto, com línguas estranhas, com pulo, com tudo isso. Não, isso é consequência de um culto fervoroso. Mas um culto fervoroso, ele é finalizado quando nós saímos cheios da presença de Deus. Porque o fervor, ele nos leva a oferecer o nosso melhor a Deus. Então olha para mim, vamos entender aqui. Um culto fervoroso, ele só é um culto fervoroso quando eu me transbordo da presença do Pai. Porque muitas das vezes o que nós vimos é pessoas entrando na casa do Senhor, pula, fala em línguas estranhas, grita, dá glória a Deus, dá aleluia, se expressa, aparentemente está entregando o seu melhor, mas quando sai da porta para fora para ir embora para sua casa, está vazio. Por quê? Porque não foi um culto fervoroso, literal na palavra. Porque um culto fervoroso, ele nos leva a entregar o nosso melhor a Deus. E o nosso melhor a Deus não é quando eu estou dentro da casa do Senhor pensando no final do culto, pensando o que eu vou fazer lá fora, pensando no problema que eu deixei em casa, não. O meu culto eu ofereço o melhor a Deus quando eu entendo que eu tenho que esquecer aquilo que está ao meu redor para oferecer aquele momento único somente para Deus. Aí Deus ele vai operar na minha vida, me queimando a lenha que eu depositei no meu altar quando eu ainda estava em casa. Porque o fogo ele é responsabilidade do nosso Pai. Vamos abrir em Romanos 12, 11. Romanos 12, 11. Vai dizer assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Nós temos que apresentar a Deus um culto racional fervoroso a Deus, sempre entregando o nosso melhor. Quantas das vezes chegamos na casa do Senhor emburrado, chegamos forçado,
sabe, tratando a casa do Senhor como o nosso trabalho. Chegamos ali só para bater ponto, só para mostrar que nós fomos, só para mostrar compromisso, mas Deus, ele conhece a sinceridade do nosso coração. Quantas das vezes chegamos na casa do Senhor com pressa de vir embora, com pressa de voltar para casa? A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Servir a Deus, ele não pode ser um peso, mas tem que ser uma alegria. Servir a Deus não pode ser tristeza, tem que ser por amor. Eu amo servir ao Senhor, eu amo ir à casa de Deus, eu amo estar presente aos cultos, eu amo ouvir a palavra, eu amo cantar louvores em adoração ao Pai, eu amo fazer parte da Santa Ceia, eu amo fazer parte do corpo e do sangue de Cristo. Quando nós percebemos que nós não queimamos mais na presença do Senhor, é quando eu já não tenho mais prazer em estar na casa de Deus. É quando eu não tenho mais prazer em fazer a obra do Senhor. É quando eu não tenho mais prazer em orar a Deus. É quando eu não tenho mais prazer em trabalhar para o Senhor. É quando eu não tenho mais prazer em me entregar ao Senhor. Quando eu já não tenho mais prazer na vontade do Pai, significa que o fogo dele já não queima mais em meu coração, porque a lenha já não existe mais, porque o que existe é as cinzas. E quando o nosso coração ele está cheio da cinza, daquilo que se findou, daquilo que se passou, não tem espaço para depositar uma lenha nova. E quando não se coloca lenha, o fogo não queima. Por isso que nós vemos pessoas desanimadas, entristecidas, magoadas, cansadas na presença do Senhor. Pessoas que já não têm mais o prazer no olhar em estar na casa do Senhor. Pessoas que já chegam arrastando na casa de Deus. Pessoas que já não se preparam mais para adorar ao Senhor. E isso é triste. Isso nos entristece, mas eu creio que Deus ele virá levantar uma geração. Essa geração irá se levantar novamente, se posicionando em uma geração que irá limpar o seu altar, que irá levantar altares ao Senhor e que irá reconstruir altar para Deus e irá queimar novamente ao Senhor. Iremos cortar as lenhas e colocar em nossos altares, para que nós venhamos queimar novamente na presença do Pai. Nós temos que entender que nós precisamos restaurar o altar, tirar as cinzas, colocar a lenha, para que o Senhor derrame o fogo sobre os nossos corações. Essa palavra é muito linda, gente. Quem acredita nessa palavra, coloca um eu creio, que nem a Sônia colocou aí. Gente, hoje, vamos ver se eu consigo um convidado especial aqui, né? Vamos ver se Deus toca no coração dele para ele fazer parte aqui. Amor. Corre aqui. Gente, o meu esposo tá em casa. E eu vou colocar ele na prova agora. Eu vou colocar ele agora para deixar uma palavra pro nosso coração. Ô, gente, olha que alegria. Olha, todo mundo falando eu creio, eu creio, eu creio. Glória a Deus. Eu também creio que essa geração será uma geração estrondosa. Há um grande avivamento sendo preparado para vir sobre a nossa nação. E nós precisamos despertar. Antes de passar pro meu esposo dar uma palavra, eu preciso falar isso. Sabe o que entristece a gente? Sabe o que entristece o meu coração como ministra da palavra de Deus? Sabe o que me entristece? É saber que nós estamos aqui constantemente nas igrejas, na presença, em lives, pregando para crente. Pregando para crente. Enquanto almas estão aí fora pedindo socorro. Por quê? Porque os crentes, os cristãos, as pessoas que se dizem servos do Senhor, estão fracos dentro da casa de Deus. Isso é triste. É triste em saber que a igreja está ali se esforçando, entendeu? Gastando as suas forças, gastando suas energias
pregando para servos, pregando para cristãos, pregando para pregadores, pregando para missionária, pregando para pessoas que têm dom para salvar vidas, mas que estão esmorecendo, que estão morrendo, enquanto almas estão aí fora, precisando da voz desses que estão aí abandonando o chamado, e nós aqui se esforçando para permanecer a pessoa dentro da casa do Senhor. Enquanto as pessoas eram para estar aí, ó, todo mundo de mão dada. Não, vamos lá, vamos fazer a obra por amor, vamos queimar, vamos para essa nação. Existem pessoas sofrendo, existem pessoas morrendo sem Jesus, morrendo sem Deus. Então vamos avançar. Não, existem aí pessoas morrendo dentro da casa de Deus com chamados extraordinários, enquanto pessoas que ainda não ouviram a voz de Deus, pessoas que estão perdidas aí no mundo, precisam de uma voz profética. E nós estamos aqui pregando para crente, porque o crente quer sair, o crente quer parar, o crente quer desanimar, o crente quer abandonar o barco. Nós precisamos despertar a igreja. Nós precisamos despertar no tempo que nós estamos vivendo. Existem pessoas morrendo sem a presença do Senhor, e a culpa é nossa, que nós estamos morrendo dentro da casa de Deus por pequenas coisas, por coisas pequenas, por raposinhas. Estão morrendo porque o irmão não deu paz, Senhor. Estão morrendo porque ninguém dá crédito. Estão morrendo porque a irmã não gosta de mim. Estão morrendo porque não tem oportunidade. Estão morrendo porque ninguém acredita no meu ministério. Estão morrendo porque isso, porque aquilo, porque... É uma geração mimizenta. Me desculpe, é uma geração com a alma doente, com a mente doente, com a mente fraca. Uma geração fragilizada. Enquanto pessoas estão aí morrendo na boca de fumo, pessoas que estão morrendo com tiro de bandido, pessoas que estão morrendo na frente de suas casas, cidades sendo submersas pelos rios, pelos mares, e nós aqui querendo parar porque é muito triste. Mas eu creio, eu ainda acredito que a nossa geração irá se despertar. E quando se despertar, o leão irá rugir. E quando o leão rugir, vocês vão entender a potência e o poder que vocês carregam na mão de vocês. Pastor, como que nós vamos fazer? Vou virar a mesa? Então vem, pega a cadeira lá. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós temos que entender que Jesus está às portas. Jesus está às portas e Ele bate. E Ele está chamando a sua noiva. E a noiva está dormindo. A noiva está dormindo. Lembra das 10 virgens? 5 prudentes, 5 loucas. 5 tinham azeite em suas lamparinas. As lamparinas estavam acesas. Olha, falando sobre fogo, hein? E 5 estavam sem azeite. Nós precisamos voltar a queimar novamente, para que esse avivamento venha a alcançar os nossos corações. A última frase que eu quero falar, que eu anotei aqui, que eu estava esquecendo. Em Lucas 15:8, a palavra vai dizer a parábola da mulher que pede a sua dracma. O que ela vai fazer? Ela vai acender as suas lamparinas. E a lamparina, ela é acendida com o quê? Com fogo. Quando nós acendemos o fogo, a primeira coisa que o fogo ele causa em nós, ele mostra onde nós precisa ser limpados e transformados. Tem pessoas aí que estão com a vida toda no caos, toda destruída, porque a sua lamparina está apagada. Porque quando o fogo se acende, nós conseguimos ver a sujeira. Porque quando ela acende a lamparina, a primeira coisa que ela vê não é a dracma perdida, é a sujeira que estava dentro de casa. Então, quando nós começamos a queimar na presença de Deus, nós vemos aonde nós precisamos ser mudados e transformados.
Eu posso ouvir um amém aqui nos comentários? Ouvir não, né? Ouvir é muito profético. Mas eu posso ler um amém aqui nos comentários? Coloca aí um amém pra mim passar a palavra pra esse pastor maravilhoso. Gente, agora eu vou ficar no chinelo, hein? Agora eu fico no chinelo, hein? Meu Deus do céu. Agora eu fico no chinelo. Vocês não vão nem... Opa! A unção foi forte. Agora vocês não vão nem querer me ouvir mais na segunda-feira. Vai ser só o pastor Luiz. Vocês que me traem pra vocês verem, que vocês vão ver, tá? Vocês estão nas minhas orações. Vai, pastor Luiz. Oh, meu Deus, ele tá aqui hoje, gente. Ela não para de falar, né? Fala demais. Fala, meu pastor, demais. te dei uma oportunidade. Vocês estão me ouvindo bem? Eu falo bem baixo. Gente, Pai do Senhor, primeiramente, tudo bem? Uma boa tarde, uma ótima segunda-feira a todos. Eu estava aqui, né, ouvindo a missionária falar a respeito do fogo, né? Da chama, do altar, do holocausto, da lenha. E enquanto ela estava falando, eu acabei de chegar, Deus me deu uma palavra no livro de Atos 28, que fala quando Paulo, ele sofreu um naufrágio, né? E ele foi parar numa ilha chamada Malta. A Bíblia diz no versículo de número 28, olha só, Atos 28, diz assim, ó: quando já estávamos todos a salvo, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os navios da ilha nos receberam e nos trataram muito bem. Como começava a chover, fazia frio também, eles nos fizeram uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de lenha ou de galhos e depois de jogá-los no fogo, uma víbora, por causa do calor, se prendeu ou mordeu a mão dele. Ao verem a cobra pendurada na mão dele, os nativos comentaram uns aos outros: este homem deve ser um assassino. Ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça não permite que continue vivendo. Olha só que versículo interessante. Desse versículo aqui a gente pode colher algumas lições para a nossa vida. Primeiro, a Bíblia diz que fizeram uma grande fogueira. Só que a Bíblia diz que estava muita gente ali. Não era só Paulo que estava ali. Tinha mais gente. Era uma aglomeração de pessoas. Mas a Bíblia diz que somente Paulo percebeu que a chama estava se apagando. Tinha muita gente ali, mas percebeu que a chama estava se apagando. Olha que interessante. O interessante aqui é que a palavra congregação ou assembleia, ela significa aglomeração, um ajuntamento. E diante de muitas pessoas, não é todos que têm a sensibilidade de perceber que o fogo está acabando. Quando Paulo percebe que o fogo está acabando, ele vai atrás de lenha. O propósito de Paulo aqui era fazer com que o fogo viesse voltar a queimar. Pega isso. O propósito, o foco de Paulo, o objetivo dele era não deixar a chama apagar do fogo. Porque se a chama se apagasse, o inverno, o frio que estava ali ia envolver eles. Então Paulo disse: eu preciso alimentar esse fogo. Paulo disse o quê? Eu preciso alimentar esse fogo. Quando Paulo determinou no coração dele: eu preciso alimentar esse fogo, a Bíblia diz que ele pegou um pouco de lenha, de galho, e jogou no fogo. Quando ele jogou no fogo, a Bíblia diz que do meio dos galhos pulou uma víbora. Olha só, a víbora ela só pulou quando ele jogou os galhos, quando ele colocou os galhos no fogo, na chama. A víbora saltou e se revelou e prendeu na mão dele, picou a mão dele. Sabe o que eu aprendo aqui com essa lição? Que quando nós decidimos, quando nós determinamos
não deixar a chama apagar, mas alimentar a chama de novo, com oração, congregando, orando, lendo a palavra, perseverando, existem algumas víboras que vão surgir nessa caminhada, nesse período, nesse percurso. E essas víboras, elas simbolizam muitas coisas. Elas simbolizam, às vezes, quando você começa a alimentar esse fogo, às vezes as portas começam a fechar. Quando você começa a alimentar o fogo, às vezes uma enfermidade chega. Às vezes, quando você começa a alimentar esse fogo, às vezes alguém se levanta contra você para te perseguir, para te caluniar, para falar coisas que não são verdade. Às vezes para zombar de você, para tentar tirar o seu foco. E qual é o foco? Alimentar o fogo. Porque a víbora aqui, ela simboliza aquilo que é sagaz. Porque o diabo, ele não vem com tridente, com rabo e com chifre. O diabo, muitas das vezes, ele se manifesta de uma forma sorrateira, de uma forma silenciosa, que a gente não consegue perceber ele chegando. Nós precisamos receber e pedir para o Senhor aquilo que Paulo tinha. E o que é? O discernimento, a sensibilidade de perceber quando a chama está se apagando. Porque quando nós percebemos que a chama está se apagando, o propósito nosso é o quê? É alimentar o fogo. Sim. Só que quando a gente começa a alimentar esse fogo, as coisas começam a acontecer. Sim. As víboras começam a surgir do meio desses galhos. Sim. As víboras, elas começam a sair, elas começam a se revelar. Porque o poder do fogo, da oração, da presença de Deus, faz com que aquilo que está em oculto, escondido, alojado, venha se revelar. Venha para fora. Então o que Paulo fez depois que ele foi picado? Ele foi embora? Não. Ele foi até os nativos para tomar algum remédio? Ele não foi. O que ele fez? Ele pegou a víbora ainda grudada na mão dele e falou: ah, você me mordeu, miserável, peraí. Ele foi e colocou ela no fogo. Você saiu do fogo? Então você vai voltar pro fogo. Ele colocou a víbora no fogo e deixou ela torrando, queimando ali até ela soltar a mão dele. Sabe o que eu aprendo aqui? É que quando você começa a alimentar esse fogo, na oração, na palavra, buscando, você não deve parar porque as dificuldades estão surgindo. Porque o propósito da dificuldade, de alguma coisa que se levanta, é justamente isso. Fazer você o quê? Se afastar do fogo. Não alimentar o fogo. Achar que, eu não devia ter alimentado esse fogo. Eu não devia ter orado. Eu não devia ter ido para a igreja. Quando eu fui para a igreja, as coisas piorou. Quando eu comecei a orar, as coisas pioraram. Quando eu comecei a ler Bíblia, quando eu comecei a obedecer, querer mudar, querer tomar um rumo, uma posição, as coisas começam a acontecer. É isso que o propósito do inimigo é esse. Colocar na tua mente que caminhar e trilhar pelo caminho certo é errado. Sim, vale a pena. Não vale a pena. Você tá entendendo? Isso aconteceu com Asaf no Salmo 73. Asaf era um levita, o maior levita, né? Depois de Davi, era Asaf. Regeu, fez a glória de Deus descer. Mas aí ele olhou e falou: poxa, eu sou adorador, mas os ímpios prosperam e eu não prospero. Eu sou adorador, mas os ímpios têm carro bom e eu não tenho. Eu sou adorador, mas os ímpios têm uma casa boa e eu não tenho. Aí isso foi que? Descendo no coração dele. Aí ele diz no Salmo 73, os meus pés quase se desviaram. Quase se desviaram. Então o propósito da víbora é esse. Desviar, tirar você do foco, fazer você, se afastar. Aí a Bíblia diz que quando ele entrou na casa do Senhor, ele entendeu. Ele compreendeu, porque o lugar que nós vamos compreender que caminhar, que trilhar pelo caminho certo ainda tem uma recompensa, ainda é gratificante, ainda é bom, é na presença de Deus. Isaías estava passando por um luto e entrou na casa de Deus. Quando ele entrou na casa de Deus, ele viu a glória de Deus. Forte. Asaf entrou no templo e o quê? Quando ele entrou no templo, ele entendeu. Deus revelou, abriu o leque da revelação e disse: não, você está indo pelo caminho certo, haverá uma recompensa. Forte.
Ezequias, quando ele recebe a afronta que os inimigos estavam vindo contra ele, e os inimigos eram... Gente, os inimigos eram numerosos, era como gafanhoto, formiga. Aí pra onde que ele vai? Ele vai pro templo. Ele pega a carta de afronta, e coloca no altar. E a Bíblia diz que quando ele coloca no altar, Deus leu a carta. Deus leu a carta. Então, as minhas palavras aqui, resumidamente, não deixa o fogo se apagar. Persevera, continua, por mais difícil que esteja, nenhuma dificuldade, ela dura a vida toda, gente. Nenhuma humilhação, nenhuma vergonha, nenhuma porta fechada, nunca dura a vida toda. É um momento, mas passa, a vitória chega. Sabe qual é o propósito do diabo? É confundir a nossa mente. Por quê? A armatologia, ela vai nos dizer que o maior campo de batalha é a mente do ser humano. E a armatologia diz que a briga de Deus com o diabo é justamente pela tua mente. Porque se o diabo dominar a tua mente, ele domina as tuas emoções, ele domina os teus sentimentos, ele domina as tuas decisões, ele domina tudo. Então você não pode deixar o diabo dominar a tua mente dizendo que é perda de tempo você alimentar o fogo. Você colocar lenha no fogo, você perseverar, você se levantar, você continuar. Amém? Então continua. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Tá bom? E a última lição que a gente entende, que a gente compreende aqui, é que o fogo que Paulo alimentou, amor, Paulo não alimentou só por causa dele. Paulo alimentou porque tinha outras pessoas ali que dependiam daquele fogo. Então, se fosse por Paulo, ele até deixaria o fogo apagar, porque não teria problema. Paulo estava acostumado com essa luta, prova. Dificuldade, naufrágio, frio, nudez, ele estava acostumado já. Mas ele não deixou apagar por causa das pessoas que estavam ali, que não tinha a mesma estrutura que ele. Então, às vezes não se resume só a você. Às vezes se resume a sua casa, ao seu esposo, aos seus filhos. E a sua casa só está de pé, as coisas só não estão pior, porque você tem perseverado. Aleluia, tá bom? Deus. É isso aí. É forte, hein? Deus abençoe. É louco, tio. Tá bom? Deus abençoe, gente. Vou deixar ela terminar aqui. Fica na paz. Deus abençoe. Gente, sobrou nada pra mim agora. O que eu faço? Rapaz, é forte, hein? Quando Paulo ele toma a decisão de colocar a serpente no fogo, que me deixou muito claro é que o fogo que faz coisas se revelarem para mim é o mesmo fogo que consome aquilo que tenta me impedir de permanecer na caminhada. Olha isso! Olha isso! O mesmo fogo que revela coisas contra a minha vida, contra a minha história, é o mesmo fogo que vai queimar tudo aquilo que me impede de prosseguir na caminhada. Isso é muito forte. Então nunca vai ser uma perda de tempo se alimentar na presença do Senhor e queimar na casa de Deus. Ei, vamos levantar altares dentro da nossa casa. Isso aqui Deus ele me manda repetir antes de encerrar essa live, porque eu já estou encerrando. Mas eu preciso falar isso. Nós precisamos levantar altar dentro da nossa casa. Altar, intimidade, relacionamento, comunhão com Deus. Nós precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos aprender a não ter pressa de sair da presença do nosso Deus. Porque quanto mais tempo nós passamos na nossa intimidade com o Pai, mais Ele irá falar aos nossos corações. Ei, olha aqui, algo interessante que o pastor Luiz falou é que o fogo que Paulo estava preocupado em alimentar não era somente para a vida dele, mas era para as pessoas que estavam ao redor e na companhia dele. Quantas pessoas estão
morrendo e esfriando na casa do Senhor, não conseguem entender que esse esfriamento, que essa paralisação na presença do Pai pode causar destruição para a tua própria casa. Porque a tua casa, ela precisa que você continue queimando. A tua casa precisa que você continue perseverando. A tua casa precisa com que você continue firme e constante na presença. Eu não estou dizendo para você que é fácil. Eu não estou dizendo para você que é um caminho fácil, que é tudo flores, que é tudo rosas. Não, tem os seus espinhos, mas vai valer a pena. Vai valer a pena quando nós entendemos que a presença do Senhor, ela não toma nada da gente, ela não rouba nada da gente. A gente entendemos que vai valer a pena. Deus, ele não rouba, Deus, ele não toma, mas Deus, ele nos recompensa. Ei, tem lutas, tem dores, tem feridas, tem espinhos na alma, mas vai valer a pena, porque a palavra de Deus, a palavra do Senhor vai dizer que a tua graça me basta e o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu não tô falando pra você que você tem que ser forte o tempo todo. Não, Deus, ele não quer isso de você. Mas Deus, ele quer que mesmo na dificuldade, mesmo no seu cansaço, mesmo nas suas lutas, mesmo com espinho na carne, ele quer que você persevere, porque ele sabe o teu potencial. Deus, ele sabe que tá difícil hoje, mas as mãos dele te sustentará. As mãos do Senhor te sustentará. E o fogo, ele vai arder em nossos corações através da nossa perseverança. E eu quero orar com vocês. Vocês fizeram eu chorar hoje. Eu quero orar com vocês nessa tarde, para nós encerrar com chave de ouro essa live. Gente, que live poderosa! Que live top! Que live show, gente! Eu tô muito feliz, muito feliz. Feche os teus olhos nessa tarde e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa tarde, Senhor, nós entregamos, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Espírito Santo de Deus, não deixe essa mulher parar, não deixe esse homem parar, Senhor, mas segura nas mãos dele, Senhor, renova as forças, renova as esperanças, Pai, traga, Senhor, fortalecimento, estrutura, Senhor, para os nossos corações, nos ajude, Senhor, a restaurar, Senhor, os altares, Senhor, em nossos corações, nos ajude, Senhor, a tirar as cinzas, Senhor, nos ajude, Senhor, a depositar a lenha, Deus, em nossos corações, e que venhamos voltar a queimar, Senhor, e que venhamos, Senhor, voltar a nos apaixonar, Deus, pela tua presença, que venhamos voltar, Senhor, com o nosso primeiro amor, aquele primeiro amor, Senhor, de quando nós aceitamos a tua presença, Senhor, fazemos tudo com excelência, não existe tempo ruim, não existe tempo bom, em todo tempo, em todo momento nós estamos ali, Senhor, prontificados, Senhor, em fazer a tua obra, a tua vontade, o teu amor, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, levanta o caído, liberta, Senhor, o cativo, Senhor, traz vida aos mortos, Senhor, e que a tua presença, que o teu Espírito Santo venha nos inundar, Senhor, venha nos encher, Senhor, de tal forma, Senhor, que venhamos transbordar, Senhor, para que venhamos, Senhor, inundar, Senhor, quem está à nossa volta, quem está em nosso redor, Senhor. Seja coluna, Senhor, na nossa vida, seja coluna, Senhor, na nossa casa, seja coluna, Senhor, no nosso relacionamento, seja coluna, Senhor, nos nossos filhos, seja coluna, Senhor, nos nossos sonhos. Direciona as nossas vidas, Senhor, e traga, Senhor, a existência, Senhor, da tua vontade, Senhor, em nossos lares, Senhor, e que essa geração, Deus, que está deixando de queimar, Senhor, venha voltar a queimar novamente, e que o teu nome venha a ser glorificado, que venhamos nos posicionar, Senhor, para viver, Senhor, o extraordinário, sobrenatural, Senhor, que está se achegando sobre esta nação, Pai. É o que nós te pedimos, é o que nós te engrandecemos, Senhor, é o que nós te invocamos nessa tarde, em nome de Jesus, Senhor. Leva cura ao enfermo, Senhor, e que aqueles, Senhor, que estão, Senhor, sofrendo nesse momento, Senhor,
lá no Rio Grande do Sul, Pai. Estenda suas mãos, Senhor, sobre aquele lugar, Senhor. Que vidas, Senhor, sejam restauradas, Senhor. E que coração, Senhor, que estão enlutados, Senhor, venha sentir o teu amor, venha sentir o teu abraçar, venha sentir o teu tocar, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Senhor. Envia ajuda, envia o socorro, Pai. E tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigada por tudo. Vocês são bênção na minha vida. E segunda-feira nós estamos aqui de novo. Eu já tenho um tema. Segunda-feira iremos falar sobre santidade. E eu te aguardo, porque esse encontro ele está marcado com vocês. Um beijo e um cheiro. Deus abençoe. Vocês estão em minhas orações.